Bom, bom dia a todos então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, na nossa salinha virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, no programa Pautalk, tá? Está sendo transmitido também pelo Facebook, através do Stream, e na nossa página também, semana.ning.com, é possível acompanhar esse estudo, tá? Também ficará gravado, então recebam o nosso abraço também, todos que virem aí a assistir, a ouvir esse nosso estudo. Vamos então iniciar, pessoal. Nós estamos na pergunta 928, estamos falando ainda, deixa eu ver aqui, da felicidade e infelicidade relativas, tá? Das penas e gozos terrestres, que é o capítulo 1, a parte 4ª do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. Então, felicidade e infelicidade relativas é o nosso tópico de hoje. Tá? Aliás, tópico que nós já estamos realizando há algumas semanas aí, né? Certinho, então? Vamos lá? Então, pergunta 928. Allan Kardec então indaga os espíritos. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Então, Allan Kardec está perguntando, repetindo aqui, né? Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Tá? Então, Allan Kardec está questionando de forma muito justa, né? Nós estamos falando da questão de nos desenvolvermos ou não, em todos os sentidos, e também as necessidades que a gente cultiva, a parte financeira, que aqui está falando da riqueza, né, nas perguntas anteriores, tal. Então, nós estamos analisando o supérfluo, o necessário, o que a gente ganha, o que a gente tem, os recursos que a gente tem, são pouco ou não, é supérfluo, não é supérfluo, essas questões que a gente está analisando, né? Então, Allan Kardec está questionando, olha, peraí, a gente tem as especialidades, tá? Das aptidões naturais. De repente eu venho com uma aptidão e eu me especializo em determinado sentido. Na minha vida profissional, né, na vida social, eu me especializo em um certo sentido. Eu sou bom em fazer determinada coisa, né? Deus está indicando a nossa vocação neste mundo. O Allan Kardec está colocando, ó, Deus indica, através das especialidades das aptidões naturais, uma certa indicação da vocação neste mundo que a gente tem, né? É isso que está questionando. Muitos dos nossos males não virão de não seguirmos essa vocação, de repente nós não analisarmos, poxa vida, eu sou bom em determinada área, mas na outra eu não sou bom. Então não é melhor eu partir para aquela área que eu sou melhor, né? Que eu tenho uma aptidão natural? O que vocês acham, pessoal? O que vocês pensam a respeito aí? A gente deve ir para aquela área que a gente tem uma aptidão mesmo, ou a gente deve exercitar aquela área que a gente não tem aptidão? Não é? A gente deve... Bom dia, Silvio, um beijão. Bom dia a todos que estão chegando aí. A gente deve ir para a área que a gente já tem uma aptidão natural, já que a gente é bom, então é nessa área mesmo que a gente tem que ir, ou a gente tem que ir para uma área que nós não tenhamos aptidão para desenvolvermos as aptidões. Até porque a outra área já está desenvolvida. Entenderam? O que será que é melhor? Qual estratégia melhor será? Maria, quando a gente vai optar por outros caminhos, aí acho que vai faltar o amor, mas a gente tem que também desenvolver todas. A Diana deve ir para uma nova. Não é? Esse é um dilema, né?
É uma questão importante essa. E aí? A gente procura um novo? Não, porque aquela área eu já estou, eu já sou bom, mas eu já cansei também, porque aquela área eu, né, eu já tenho sedimentado dentro de mim, mas eu preciso trabalhar uma área que eu não tenho facilidade. De repente a arte, eu sou ruim em arte, mas eu sou bom em matemática, eu sou bom em cálculo e tal. Quer saber? Vai, eu vou desenvolver uma área nova agora, vou desenvolver, não é? E aí? É difícil, né, Joel? O Dudu, primeiro aprimorar a antiga. A Maria, temos que trabalhar com amor, para depois ir para a nova, né, Dudu? Vamos ver daqui, né, o que, que os espíritos respondem. Então, a resposta sim é de fato, né? Então, sim é de fato, vírgula, o Allan Kardec, os espíritos estão afirmando, estão confirmando aqui o que Allan Kardec falou. Olha, por meio das especialidades, das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo, né? Aquilo que a gente já aprimorou, aquilo que já vem como uma vocação mesmo, aquilo que nós fazemos bem feito, sabemos fazer, somos bons naquilo, né? E muitos dos nossos males advêm de não seguirmos essa vocação. Não sabemos avaliar no que nós somos bons e não seguimos aquilo que a gente é bom, né? Então eles confirmaram Allan Kardec, né? E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade, por efeito desse desvio. Responderão por ele. Então aqui, pessoal, vamos analisar, os espíritos analisaram mais mesmo a questão da vocação, a questão vocacional. Tá? Então vamos focar nesse sentido. A questão vocacional. E a importância de nós descobrirmos a nossa vocação neste mundo. A importância de nós nos autoconhecermos para compreendermos em que nós podemos nos realizar nesse mundo. Como será mais fácil de nós realmente conseguirmos conquistar o que nós precisamos conquistar, dar à família o que precisamos dar a nós mesmos os recursos que nós necessitamos. Como será mais fácil de conseguirmos isso devido ao bem desempenho, ao bom desempenho das minhas tarefas profissionais, tal, né? Então isso é uma descoberta, né, Cida? Uma descoberta muito importante. O que eu trago já sedimentado dentro de mim que eu posso aproveitar como recursos que já foram trabalhados no passado e que hoje são aptidões naturais, que me cabe aproveitar. Não me impede de buscar o novo, não me impede de buscar o novo, mas talvez seja uma base em que eu construa a minha persona atual, a minha vida atual nessa encarnação, para também poder buscar algo novo, né? Então, são possibilidades que a gente tem. A Maria, o que eu gosto de fazer, né, Lê? Exatamente, descobrir o que eu gosto, o que me satisfaz, o que me traz prazer. Isso é fundamental, né? Então, aqui na resposta que os espíritos deram, a gente vê a influência dos pais. Muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. A natureza representando as encarnações, né? Aquilo que nós fixamos já dentro de nós, a natureza dessa forma, né? Aquilo que nós já estruturamos, tá? Não é uma graça da natureza, né? Esse aqui vai ser artista, então Deus vai dar toda... Não, não é isso. É aquilo que nós, nas encarnações passadas, nós quisemos desenvolver e nós nos esforçamos por desenvolver. E hoje surge como facilidade, né? Por quê? Porque os pais, no egocentrismo, muitas vezes, em que os pais vivem, eles acabam só olhando para eles mesmos. E vendo, quando olham os filhos, eles olham como se fossem extensão deles mesmos, né? Então, se o pai tem um escritório, aí ele quer que o filho assuma o escritório, que siga a mesma carreira que ele e tal, aquela situação toda, né?
que vocês já conhecem. E às vezes não enxerga o desejo do filho, não enxerga que o filho vai se realizar. De repente o filho pode querer ser palhaço, palhaço de circo, pode ter um desejo, nossa, o meu sonho sempre foi ser um palhaço de circo, né, e alegrar as pessoas, e é o sonho que ele tem, né? Nós não temos direito de castrar esse sonho. De repente a vocação, né, Ana Isabel, que seja um bom palhaço, né? Que seja realmente uma pessoa que faça os outros rirem, que se sinta bem, se sinta feliz fazendo o que faz. Tá? Mas aí entra os nossos conceitos e preconceitos, né? Pais e mães, né? Então, muitas vezes os pais, com aquela ideia de uma profissão muito melhor que a outra, e né, depende, qual é a melhor que a outra? A melhor é aquela que nos faz melhor, é aquela que nos ajuda a nos realizar. Essa é a melhor para nós, né? Então acabam, como diz o Livro dos Espíritos, como os Espíritos dizem aqui, né? Comprometendo-lhes a felicidade, por efeito desse desvio. Responderão por ele. Às vezes os pais fazem até chantagem, né? Porque, se você passar na faculdade e tal, aí eu vou te dar um carro, aí você vai ter tudo comigo, né? Se não passar, se não seguir no meu caminho, você vai ficar por sua conta. Tudo bem que o filho poderia dizer assim, olha, eu vou ficar por minha conta. E às vezes tem uns que falam, eu vou ficar por minha conta, mas não vou seguir o seu desejo. Tá? E outros mais frágeis, eles acabam se deixando envolver pela facilidade, pela porta larga da facilidade que o pai está oferecendo, só que abrir mão é como se vendesse a alma, né? Abrir mão do próprio sonho, né? E aí, mais para frente, a frustração é inevitável, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tem uma subpergunta, a subpergunta A, dessa pergunta 928. Né? Acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Allan Kardec agora, ele colocou os espíritos numa saia justa aqui, né? Allan Kardec agora questionou aqui de uma forma interessante, né? A subpergunta: acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, né? Desde que para isso tivesse aptidão? O que vocês acham, pessoal? Antes dos espíritos responderem, o que vocês responderiam aqui para Allan Kardec, né? É justo? O cara é um industriário, né? Empresário e tal. Tem condição de colocar o filho na boa universidade para ter uma formação, fazer o MBA, mas ele quer fazer tamancos. E tem uma coisa interessante, né? Às vezes o que as pessoas querem é algo tão simples. E às vezes os pais criam uma complexidade, criam um sonho, uma expectativa, e às vezes o sonho do filho é fazer uma coisa tão simples, né? Ele traz aquele sonho, às vezes, ele gosta, né? Às vezes de uma determinada coisa que é simples. Ele achava bonito quando era criança e cresceu, né? Tem criança, às vezes, que tem sonho de ser lixeiro, porque usa aquelas luvonas. Então, quando era criança, eu via aqueles caras com aquelas luvonas assim, e sonhava em ser lixeiro. Né? Ué, é uma profissão como outro qualquer, né? Então tem essas coisas que às vezes a gente traz isso da infância, né? Aquilo que a gente achava bonito na infância, e cresce com aquele desejo de realizar, né? Tá? Então, vamos ver aqui, né? Acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão?
né? Aí a resposta dos espíritos aqui, ó. Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. Quer dizer, os espíritos já deram uma... Ó, Allan Kardec, eu não exagere também, né? Nós não vamos cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse um bom mecânico. Tá? Então, tudo bem também, se fosse fazer tamanco, poderia ser um ótimo tamanqueiro, poderia ser um ótimo sapateiro, não teria problema nisso também. Não é, Maria? Então, depende dos sonhos, depende do que a pessoa gosta, depende do que ela se sente feliz, né? Tem muitos que acabam enveredando na droga, até a Joana de Anjos fala a respeito disso, né? Porque as expectativas são muito grandes sobre a pessoa, às vezes a pessoa é muito bem colocada, tal, financeiramente, socialmente, fica a expectativa muito grande em cima da pessoa, ela começa a ficar com medo dessa expectativa toda e acaba buscando uma forma de fugir, e algumas vezes foge para a droga, né? É um dos casos aí, um dos perfis, né, de usuário e tal. Vamos lá. Ana Isabel, mas Ale, muitas vezes, para além do sonho, parece que a vida impõe as pessoas a fazerem algo bem maior, que embora queiram algo tranquilo, a vida impõe. Por que será isso? Então, acho que aí você está olhando um aspecto dessa questão aqui, né, Ana? Acho que você está olhando uma faceta importante. Eu posso querer ser tamanqueiro, mas, na verdade, isso pode ser uma fuga também para mim. Eu estou buscando algo muito mais simples e a vida está me mostrando um caminho de crescimento, de responsabilidade, que talvez fosse muito maior. Tá? Então são coisas que devem ser consideradas, né? Devem ser consideradas. Você veja uma coisa, Pietro Baldi, por exemplo, ele herdou uma herança, ele era rico. Tá? Ele herdou uma herança. Mas ele abriu mão da herança porque ele não queria nada que houvesse, que não tivesse sido fruto do seu trabalho, né? E também aquilo que ele precisasse, né? Ele achava que ele não precisava daquilo. E ele foi ser professor de inglês, né? Se eu não me engano, foi ser professor de inglês, que é uma coisa que ele gostava, né? Que ele era bom e tal. Foi ser professor de inglês. Passou dificuldades financeiras, depois veio para o Brasil, né? Se transformou em um grande médium, né? Que foi mesmo na Itália, depois veio para o Brasil, padeceu muitas privações, teve muita dificuldade, mas a vida dele é um exemplo, né? Então, não dá para a gente pegar um padrão, uma regra geral e falar assim, ó, para todo mundo vai ser isso aqui. Depende. Para alguns, a necessidade é aprenderem a se despojar da fortuna. Para alguns, o grande desafio é se despojar da fortuna. Para outros, o grande desafio é aprender a lidar com a fortuna, aprender a administrar a fortuna que recebeu. Então, depende de cada caso, né? Depende aí do que cada um sente no seu coração, né? O Wagner, quando eu estava na escola em Guaratinguetá, escola de formação de sargento da aeronáutica, um amigo aluno era filho de um grande industrial de São Paulo. Os pais iam aos finais de semana para demovê-lo daquela ideia de ser sargento, mas ele alegava que era aquilo que satisfazia e tal. Isso aí. Cada um tem uma programação na vida, né? E se nós estivermos bem conectados intuitivamente com a nossa programação, nós acabaremos seguindo aquilo que temos que realizar, né? A Cida, dei aula para uma criança que me disse que queria ser pedreiro, sendo que a família tinha uma rede de supermercados. Pois é, e os pedreiros acabam ganhando bem para chuchu, né? Porque parece que está cada vez mais raro o pedreiro, né? E pedreiros bons, né? É difícil. E a pessoa acaba, às vezes, construindo a fortuna aí sendo pedreiro, né? O Dudu Alexandre, eu quando criança queria ser um trem. Queria ser um trem. Via ele passar ou queria pilotar um trem, Dudu?
via ele passar imponente, não sabia que alguém comandava aquela máquina. Adoro trens até hoje. Ah, tá. Ah, você queria ser um trem porque você, você não sabia que eles eram pilotados? Interessante. Ah, Maria, tem que explorar sua inteligência em todos os sentidos. A Maria Lúcia, geralmente os pais querem que os filhos façam aquilo que eles não fizeram. Ou o contrário, né, Maria Lúcia? É. Aí tem os dois lados. Ou querem que eles façam aquilo que eles fizeram, porque deu certo para eles, eles acham que vai dar certo para os filhos também. Ou aquilo que eles não fizeram, né? Então eles se projetam a sua necessidade de realização, aquilo que eles não conseguiram realizar, eles querem que os filhos realizem. Também acontece, né? A Sereia, uma vez o Rubem Alves contou na TV a história de um homem que se formou em medicina, exerceu a profissão para satisfazer os pais. E depois de um certo tempo, quando já estava estabilizado, já havia contentado o pai, largou tudo e foi trabalhar naquilo que realmente queria e amava, ser alfaiate. Se realizou muito mais dessa forma, né? Certo, ok. Você vê, tem tantas situações, até, você vê a complexidade desse assunto, né? Bom dia, plenitude, um beijão. Veja a complexidade desse assunto, tá? Por isso que não é fácil, né? Por isso é que ajudar os filhos desde criança, desde cedo, a descobrirem o que eles gostam, fazerem eles experimentarem, visitarem, conhecerem. Por quê? Porque somente assim, mesmo adolescente, né? É que eles vão tirando as ilusões que eles trazem e vão enxergando a realidade das profissões, vão enxergando como é cada profissão, cada ambiente. É importante a gente estimular, né? O autoconhecimento. Ana Isabel, eu gosto da minha profissão, técnica hoteleira. Sempre estive em posições de chefia. E isso são 22 anos a orientar os outros, organizar, etc. Aqui no Brasil eu tive de retroceder e colocar-me do outro lado. Agora tenho os meus chefes, vejo do outro lado. E foi um recolocar na minha profissão, mas de um ponto de vista diferente, bem interessante. Legal, Ana. Parabéns. Sinto-me num colete de forças, à espera que algo se abra de novo. Mas quando a vida nos coloca numa situação assim, Ana, é porque é importante que a gente conheça esse outro lado. A gente adquira essa outra faceta, esse outro ângulo do trabalho. Tá? São estágios. Eu sempre trato esse tipo de situação como estágios que a gente passa, né? São estágios de aprendizado em várias profissões, em vários lados de uma mesma profissão, né? Então, isso é legal, né, Ana? No futuro você vai ter ambos os lados, aí vai poder ocupar posições de maior responsabilidade ainda, né? Então vamos ver aqui uma nota de Kardec aqui, né? No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. Quando a gente quer se aventurar em áreas que nós não temos a mínima vocação. Tudo bem que em alguns momentos pode significar exercício do novo, às vezes num momento inconveniente da vida, às vezes num momento inconveniente, porque a família estava precisando de recursos, estava precisando de apoio, você precisava de uma coisa mais certa, mais segura, aí você vai se aventurar numa área que você já não é bom, que você já não tem histórico, né, uma formação de aprendizado naquela área. Aí é uma temeridade, né, que você acaba perdendo tempo, dinheiro, acaba não tendo o suficiente para sustentar a família, tá? Então aí às vezes se trata realmente de uma aventura, né? E nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Você pega uma pessoa aí com transtorno bipolar, aí encontra com um amigo e um amigo fala que tem um sonho de fazer tal coisa, aí o cara que tem transtorno bipolar já fica empolgadíssimo, mas com o sonho do outro, que ele começa a achar que é um sonho dele também.
Aí já quer entrar naquela área que o outro está entrando, mas aquela área é boa para o outro, não é boa para ele. Aí já começa a colocar todo mundo, né, nessa expectativa e gasta dinheiro e vai daqui, vai dali, e depois acaba, né, gerando um prejuízo danado. Depois passa a febre, né, passa a mania, e aí a pessoa entra em depressão. Então tem vários aspectos aí, né? A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses, né? A inaptidão para a carreira abraçada. Tá? Por exemplo, hoje muita gente quer, eu quero emprego seguro tal, e fica lá fazendo concurso, e às vezes vai entrar num cargo que a pessoa não, né? É aquele serviço administrativo, rotineiro, que às vezes não tem nada a ver com a pessoa, mas ela foi apenas por causa do dinheiro, por causa da, entre aspas, da segurança. E às vezes depois acaba desenvolvendo problemas psicológicos, né? Acaba, né, entrando no alcoolismo. Tá? Tem muita gente, por exemplo, eu cresci em meio às ABBs, né? Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, tá? A gente via que o índice de alcoolismo era altíssimo, né? Funcionários do Banco do Brasil, né? Décadas atrás, era muita gente no Banco do Brasil, as ABBs lotadas, né? Um monte de funcionário e pessoas que buscavam empregos, né, seguros e que tinham um alto rendimento e tal. Só que o índice de alcoolismo era muito alto. Provavelmente o índice de insatisfação com o trabalho era muito alto, né? O Joés da pessoa que é só do emprego, né, e não o trabalho que este trará, ficando infeliz às vezes com isso, é verdade. Né? Pagava muito bem antes, né, Joel? Agora já não está mais daquela... Era o sonho de qualquer pessoa entrar no Banco do Brasil, né? Mas, assim como é o sonho de entrar para trabalhar para o governo em qualquer outra área, né? Ainda é o sonho de muita gente. E pode até ser a vocação de muita gente, mas não para todos, né? Ana Isabel, cada vez entendo que devemos nos apaixonar por aquilo que fazemos, né? Tá? Então vamos lá. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, né, o autoencontro, o amor próprio, o encontro com o nosso desejo, né, que o Allan Kardec está falando aqui. Né, depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde. E lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Tá. Bom, aqui está dizendo assim, ó, muitas vezes a pessoa entra por uma carreira que não era que ele tinha que entrar, e aí o amor próprio surgindo aí impede que a pessoa que fracassou numa área retroceda e pegue um serviço mais simples, por exemplo, mas que ele sinta maior prazer. E aí, não querer dar o braço a torcer, muitas vezes a pessoa acaba realmente entrando nas portas do suicídio, da drogadição, do álcool, né? Como fuga de uma insatisfação, é verdade. Né? Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Tem muitas pessoas que só vão fazer isso em outro país. É uma coisa que a gente observa também. Aqui, às vezes a pessoa está numa situação difícil, complicada, mas ela não vai procurar um emprego mais simples. Ela vai procurar um emprego mais simples em outro país. Talvez, né, porque se sente menos exposto e talvez porque ganhe mais também. Né? Mas a gente vê pessoas até de família, né, com bastante recurso e tal, mas que depois vai trabalhar em outro país, né, como empregada doméstica, como, né, babá, e não tem problema nenhum. Acaba sendo até um exercício de humildade, né, de aprender a servir e tal. Mas às vezes a pessoa, garçonete, só se sente confortável para fazer isso em outro país. Né? Talvez para não ser visto também, né?
Então, mas é isso mesmo, né? E às vezes acaba sendo um exercício bem interessante, né? A Silvia, eu trabalho à noite como telefonista em um asilo, né, Silvia? Ana Isabel, pois é, aqui há dificuldade de arranjar camareira. O meu gerente comentou que para muitos maridos é vergonha ter a esposa fazer esse trabalho, né? É uma questão cultural também, né, Ana Isabel? Tem uma questão cultural é, que acaba criando certos problemas aí, certas limitações, né? É. Ok, então vamos lá, vamos continuar com a questão das vocações aí e das nossas necessidades, né? Pergunta 929. Pessoas há que baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Vamos entender essa pergunta aqui do Allan Kardec, né? Pessoas há que baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Então, não sei se a gente entendeu, sem recursos, sem baldas, né? Seria sem, com poucos recursos, não. Fracas, né? Vazias de recursos, né? Tá? Certo? Então há pessoas que estão carentes de todos os recursos. Interessante, no seu derredor reina a abundância. E a pessoa só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer? Então vamos pensar que a pessoa, na profissão dela, não está indo bem, ela não está realizada, não está conseguindo vender, não está conseguindo... Não está bem, as coisas não estão indo. E ela está sem recursos, faliu. A família está precisando, ela está precisando, precisa de recursos, não tem dinheiro nem para pagar as contas de luz, de água, mercado. Aquela situação realmente difícil. Mas ao redor dela reina abundância. Ela poderia trabalhar em atividades mais simples, poderia se sujeitar a ganhar, lavar carro, trabalhar como empregada, poderia fazer e ter os recursos para a sobrevivência. Né? Veja bem, o Allan Kardec colocou aqui, ó, em seu derredor reina abundância. Tá? Ela que está numa vida difícil. O que ela deve fazer? Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? O que vocês acham? Né, Maria? Tem que se esforçar, né? A Silvia, muitos acham que iriam se humilhar, mas tem muitos que se deixam morrer mesmo. Preferem morrer. Tem gente que fala, eu prefiro a morte do que trabalhar na casa de alguém. Prefiro a morte do que me sujeitar a um tipo de... não tem gente que fala assim, pessoal. Do que me sujeitar a fazer um servicinho lá. Aí depende dos conceitos. Depende dos conceitos que a pessoa traz dentro de si, dos preconceitos, né? Do orgulho que ela traz. E inclusive está passando por uma situação difícil, certamente para trabalhar a questão do orgulho. Para trabalhar a questão do orgulho, né? Para surgir a humildade, valorizar. Porque frequentemente essa pessoa é a mesma pessoa que desfaz do trabalho dos outros, que grita com empregados, que maltrata pessoas, né? Então essa geralmente a pessoa com esse perfil, né? Então acaba precisando passar pelas dificuldades para valorizar, né, os trabalhos mais humildes, né, mais singelos. Então vamos lá. Resposta: nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome, se abandonar, né?
o homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que o desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Né? A gente às vezes fala para os outros, mas e a gente, se a gente tivesse que fazer isso? Né? Será que nós teríamos essa condição? Né? Nós temos que nos questionar. Uma coisa que eu observava quando eu fazia seleção de pessoal em empresas, uma coisa que eu observava assim, muito frequentemente, é o seguinte: às vezes a pessoa procurava um certo trabalho, uma empresa, ele estava numa pendura desgramado, né? E procurava um certo trabalho na área administrativa, né? E com perfil com perfil para a área administrativa, tal. E só que não dava assim para entrar de cara na área administrativa, né? Porque muitas vezes não estava precisando, né? Não era o momento adequado, não estava aquela vaga aberta e tal. Mas uma coisa que a gente observava assim, a pessoa que se predispunha a trabalhar no que fosse, às vezes ela sabia fazer uma outra coisa também. E ela queria, e já contratei pessoas assim que falam, Alexandre, olha, estou precisando mesmo. O que tiver aí, área operacional, chão de fábrica ali, na produção, o que tiver aí, você me coloca, que eu não vou pisar na bola, tá? E olha, algumas vezes que eu fiz isso, observando certos critérios, foram muito gratificantes, porque assim que surgiu, as pessoas conhecendo aquele profissional que estava se sujeitando a trabalhar na produção, mas era uma pessoa boa, de boa índole, de bom contato com as outras pessoas, assim que surgiu uma atividade na área administrativa, era o primeiro que era chamado. Então, uma das melhores estratégias, às vezes, é essa, você se sujeitar a um trabalho. Demonstra humildade, demonstra respeito pela hierarquia, pela organização, né? Flexibilidade, demonstra um monte de coisa. E aí a própria organização, ela se encarrega de levantar a pessoa. É aí que a gente entende aquilo que Jesus falava, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Não é? Aí que a gente vê bem essa aplicação. Porque a própria empresa, ela se encarrega, quando o dono da empresa, quando os diretores ficam sabendo, olha, fulano lá tem faculdade, não tem coisa, nós estamos precisando de alguém aqui, vamos trazer ele para a área administrativa, tal, que não pode deixar uma pessoa lá tão qualificada, né? Ai. Aí todo mundo quer ajudar, né? Todo mundo quer. É interessante isso, mas é uma boa estratégia para quem estiver procurando emprego e não está conseguindo. Pega uma coisa abaixo, né? Pega uma atividade aí abaixo do que... Tem gente que não aceita. Não, eu jamais vou pegar um trabalho abaixo daquilo que eu sou qualificado. Só que demora muito mais para conseguir, né? E às vezes passando por privações que não precisavam, né? A sereia, todo mundo querendo ficar sentadinho atrás de uma mesa. Ai, teve um tempo que era muito comum mesmo as pessoas correndo para esse lado. Tinha um quê de glamouroso na cabeça de alguns, talvez. Na produção ninguém queria. É verdade. O Joel, eu quis trabalhar na produção de uma fábrica aqui e não me deixaram. Então, isso acontece muito, né, Joel? De ter um perfil muito acima do cargo, dependendo do caso, dependendo da empresa, das circunstâncias, dá até para a gente entender, né? Muitas vezes eu recusei também essa situação porque eu percebi que era inconveniente, não ia ser uma coisa legal, né? Em outras vezes a gente achou que funcionaria, né? Depende muito da situação específica, né, Joel? A Silvia, então, eles procuram dentro da empresa antes de anunciar, é verdade, tá? E aí que está a questão. Por isso que é uma boa estratégia para quem está procurando emprego, né? Ir para esse lado.
Porque em primeiro lugar que eles vão procurar dentro da empresa. A empresa, interessante, via de regra, gente, as empresas são muito paternalistas. As empresas são muito paternalistas, é uma coisa que eu pude observar. Para quem está ali dentro da empresa, existe um certo paternalismo, existe um certo... São os filhinhos ali, nós temos que valorizar o pessoal que está aqui dentro e tal. Existe muito disso mesmo, tá? Então tem esse lado bom, acaba se recorrendo a quem está dentro da empresa, né? Cada uma tem uma política diferente, mas a gente observa que isso acaba acontecendo, né? Agora, isso acontece muito, pessoal, com quem é bom de relacionamento. Porque também vai a pessoa lá trabalhar na produção lá, tem um perfil mais elevado, e uma pessoa que é ruim de relacionamento, vixe, daqui a pouco ele está sendo dispensado lá da produção. Não está ficando nem na produção, porque a pessoa já está criando problema com um com o outro. Tá? Então não é só essa questão, não é só essa estratégia não, a pessoa tem que ter qualidades, né, que os outros realmente passem a observar, né? Ana Isabel, desde pequena, por ter um grande homem na minha vida, chamado avô materno, que me educou e foi imigrante, daqueles que trabalharam duro, foi muita inspiração. E isso inspira-me nos dias que vivo hoje no Brasil, a não ter medo de olhar o trabalho de frente, seja em que for. Ele contava suas conquistas nos trabalhos que fazia, com tanto brilho no olhar, né? Então, isso aí, né, Ana? São exemplos, né? São modelos que a gente acaba tendo, né? Isso aí. Dudu, eles veem o currículo da gente e dizem que vai só atrapalhar, porque iria trabalhar só para receber e não com a vontade de verdade. Aí chega o problema, até com outros funcionários e sua chefia, né? Certo. Tem várias questões aí, né? A Sereia, o Célio sempre comenta isso. Algumas pessoas com ótimo potencial profissional acabam perdendo boas oportunidades por não saberem se relacionar. É um dos pontos mais importantes, né, pessoal? Ainda mais, o trabalho é grupo, empresa é grupo, indústria é grupo, né? Escritório é grupo, família é grupo, nós estamos aqui em grupo, nós temos que aprender a viver em grupo, a nos relacionar em grupo. Sem isso, né? Quando eu fazia a seleção de pessoal, uma das primeiras coisas que eu observava, além do perfil técnico, das habilidades, era trabalhar em grupo. Fazia dinâmicas de grupo, tal, para observar a pessoa em grupo, porque isso era fundamental. Dentro de uma empresa, você coloca pessoas que são ruins de grupo, vixe Maria, é só confusão, é só problema para todo lado, né? Tá? Então realmente é uma coisa que é bom a gente desenvolver, né? Então vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem acho que o finalzinho da resposta aqui da 929, né? Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que o desonra o homem. Isso, porém, cada um de... isso aqui nós já lemos, né? Então vamos para a última agora. E tem a última. Pergunta 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. É o que a gente estava falando, né, pessoal? Então, Allan Kardec está afirmando isso em primeiro lugar aqui na pergunta, tá? Mas, entre os que não têm preconceitos, ou os que põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas. Então, Allan Kardec, só para resumir aqui a história, Allan Kardec está dizendo assim, tá bom, então nós vimos aquela situação de pessoas que têm preconceitos, pessoas orgulhosas e tal, que não aceitam, né? E passam privações por não aceitarem se sujeitarem um trabalho mais simples e tal.
Mas não tem aquelas pessoas com doenças, às vezes a pessoa tem epilepsia, a pessoa tem esquizofrenia, ou tem alguma deficiência física que impede determinados trabalhos, tá? Não tem certas situações, né, que ele se vê na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras independentes da vontade delas. O que vocês acham, pessoal? Não tem essa situação da pessoa realmente não poder trabalhar, né, em função de limitações que independem da sua vontade? O que vocês acham? Como fazer nesse caso, pessoal? Como fazer nesse caso, né? Em que a gente perceba essas limitações, alguém está vivendo essas limitações, como fazer nesse caso? Né? Vamos ver a resposta. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Tá? Então, é uma resposta curtinha, mas muito significativa. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Tá? É muito significativa essa resposta, pessoal, porque aí a gente tem que valorizar trabalhos de sopa, de pão, de agasalho, de tudo que é feito e que o governo, na verdade, deveria fazer, deveria dar o necessário para qualquer pessoa. Primeira coisa que os governos deveriam fazer: ninguém deve morrer de fome. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Mas isso não é só uma questão do governo, é uma questão de todos nós. Por isso que trabalhos voluntários, trabalhos assistenciais devem ser valorizados. Porque ninguém deve morrer de fome, ninguém deve morrer de frio. Então nós precisamos nos organizar no sentido de dar aquilo que é necessário. Tá? Tem muita gente que fala assim, mas se você dá o necessário, a pessoa se acomoda. Olha, eu acho assim, gente, o problema é da pessoa. A pessoa que se acomoda, ela está criando dificuldades para ela mesma. Agora, a sociedade, enquanto um ser coletivo formado por todos nós, deve se organizar no sentido de dar o necessário para qualquer pessoa. Por exemplo, nós temos aqui vinculado à nossa casa espírita, nós temos a Casa da Sopa, no conjunto assistencial, no conjunto de periferia, né, que era muito mais precário, agora está melhorando e tal. Mas tem almoço e janta todo dia. Tem almoço e janta todo dia. Está empregado, não está empregado, não importa. Qualquer pessoa que aparecer lá vai ter almoço e janta todo dia. Entendeu? Então, você nunca sabe da situação real das pessoas. E também não é o nosso caso queremos saber da situação. A questão é a gente ajudar, se isso é necessário, se nós temos que sobreviver, até para procurar emprego, não é? Nós temos que encontrar essa possibilidade, nós temos que ter essa possibilidade. Né? Então, não dá para a gente cobrar quando as pessoas não estão tendo nem o suficiente para sobreviver. Não é? E junto com isso, dar educação, junto com isso, dar uma formação, esclarecer, estimular para que a pessoa busque emprego, para que mude os conceitos dentro da população. Mas elas têm que ter o básico. Né? No Nosso Lar, pega o livro Nosso Lar. O que os espíritos explicam para André Luiz? Olha, André, aqui qualquer pessoa vai ter o necessário. Gente, lá no plano espiritual tem fome também, tem sede também, hein? Não é só aqui na matéria que tem fome e sede, não. Os espíritos, quando recém-desencarnados, quando eles também sentem fome, sentem frio, sentem sede, eles têm necessidade de sono, de descanso. Tá?
Então, lá no nosso lar, todos têm o necessário. Todos têm o necessário. Ninguém vai passar fome, ninguém vai passar frio. Todos têm vestuário. Todos têm roupas. Mas aí o que o Lísias explica? Aquele que trabalha, ele vai poder ter aquilo que lhe agrade. Vai poder ter uma casa, né, adquirir uma casa lá. Isso tudo está lá no livro Nosso Lar. Tá? Ana Isabel. E há ricos lá, pobres, carentes. Então tem aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham. Aqueles que trabalham têm uma condição melhor, se veste conforme o seu gosto, vai nas atividades de lazer, porque são pagas também as atividades de lazer lá. O Lísias teve que pagar para o André Luiz lá. Fala, deixa que eu pago, André, eu tenho aqui meu cartão fidelidade. Entendeu? A gente acha que coisa espiritual é tudo de graça, né? Espírita acha que tudo é de graça, tudo é de graça. Plano espiritual é tudo de graça. Vai cair do cavalo quando chegar no plano espiritual. Vai ver que nada é de graça. Tudo tem o trabalho, pessoal, a conquista, tudo é esforço, tudo é trabalho, tudo é aquisição. Vai ter carnê das Casas Bahia, né, João? Tudo é aquisição. Então, o que nós chamamos de dinheiro é um simbólico, é um simbolismo do trabalho, não é? Que implica em esforço, em aquisição. Aqui na matéria, assim como no plano espiritual. Aqui a gente chama de dinheiro, lá chama de bônus hora, não importa. O que tem por detrás disso é o esforço, é o trabalho, é a disciplina. Não é, pessoal? É um incentivo para o trabalho. Tá? Então, essa visão de tudo de graça, isso é uma distorção que a gente tem aqui na matéria, né? Uma visão distorcida. Tá? Então vamos ver aqui. É por isso que os Espíritos falam, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Né? Então nós vamos ter o básico lá no nosso lar. Aqui na matéria a gente devia ter isso também. Devíamos ter o básico. Ninguém vai morrer de fome. Tá. Nós vamos ter vestuário, comida, habitação. No padrão geral. É no padrão geral. Mas ninguém vai ter carência nesse nível. Agora, você quer algo a mais? Então se esforce. É importante que você faça por onde. Tá? Você faça por onde. Então, aqui na matéria, nem isso nós não conquistamos. Nem isso nós não conquistamos. Né, Joel? Nem o básico nós não temos. Nós não conseguimos acreditar ainda nisso. Você vê que gera polêmica, a gente trata disso, gera polêmica. Porque nem acreditar nisso nós ainda não acreditamos. Que todos devem ter o básico para sobreviverem. A sociedade ainda não acredita nisso. E tem aqueles que já surgem, não, porque isso pode dar dinheiro para vagabundo, não sei o quê. Não acreditam ainda que é preciso dar o necessário para todos. Tá? Mas a gente precisa evoluir, né? A gente precisa evoluir no modo de pensarmos. Né? Pessoal, 9 horas, nós vamos... deixa eu só ler rapidinho aqui a nota de Kardec dessa pergunta que eu acabei esquecendo aqui, ó. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio também será melhor. Que é o que a gente estava falando, né? Quando a sociedade for realmente cristã, vai ser fundamentada na solidariedade, na ajuda mútua, e ninguém jamais vai passar a necessidade daquilo que é o básico, que não poderia faltar. Tá? Ainda falta, porque falta amor.
Ainda falta o básico porque falta amor. Falta amor do governo para com os seus governados. Falta amor de cada um de nós ainda pelo que poderíamos realizar e não estamos realizando. De ajudarmos-nos mutuamente. Tá? Então, gente, fiquem com Deus, tá? Muito obrigado aí pela participação, pela ajuda na área de texto, pelas vibrações e o carinho de todos. Obrigado quem está aí no Facebook, Maristela. Vocês desculpem aí, às vezes eu não respondo, às vezes eu não vi. É que são várias páginas que a gente tem que abrir simultaneamente aqui. Às vezes eu não vejo uma coisinha ou outra aí, tá bom? Beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.